Mas o Flamengo está esfacelado, tá? Em número de jogadores e fisicamente nos jogadores que estão atuando. Isso claramente, gente. Isso é claro, isso é científico, inclusive. Né? A tal da ciência? Oi? A tal da ciência. A tal da ciência. Pois é. Não está na hora de fazer uma escolha? De verdade, ser transparente nessa escolha. O Pedro já falou, ano político é difícil ser transparente. Aliás, é difícil ser transparente sempre, né? Mas ano de eleição é complicado. Mas não está na hora de fazer uma escolha? Falar, gente, olha, aqui não dá, cara. Eu preciso ganhar aqui e aqui. Isso aqui, se der, é maravilha. Se não der, paciência. Não dá para ir nos publicamente não vai fazer, não. E o que se vende para o torcedor... Depois do que já foi declarado publicamente a respeito disso, eu acho difícil mudarem a conversa. E inclusive, chegando 3 peças agora. Sim. Você está investindo para encorpar o elenco. Não, estou encorpando o elenco, mas eu vou desistir de uma... Mas quando que essas 3 peças vão entrar? Não vai ser agora contra o Bahia? Não, tecnicamente o Alex... Não é nem entrar no time, mas tecnicamente o Alexandre Alcaraz deve estar para fechar negócio agora. Ok, mas aí a gente vai pensar na volta da data FIFA. Vamos lá, o Flamengo tem 44 pontos no Brasileiro. Perfeito. Vou tentar responder essa pergunta. Tá a 4 pontos do Fortaleza e os 2 têm um jogo a menos do que o segundo e terceiro colocado. Fortaleza tem 48. Embora muita gente tente pensar contra, o grande campeonato de uma temporada é a Liga Nacional. Claro. E o Flamengo tem investimento e qualidade para brigar e tem que brigar. Tem. Vamos lá. Perfeito. Aí você vai para o meio de semana, Flamengo e Bahia, Copa do Brasil, jogo de ida. É esse time de hoje, não é? Como você verbaliza que esse jogo vai ser deixado de lado? Não tem como. Aí você vai para um Flamengo e Peñarol. Como você verbaliza que você vai deixar uma liberdade? Eu acho que a temporada pode sinalizar... A temporada pode sinalizar prioridade para o Flamengo. O Flamengo não vai sinalizar publicamente que ele tem algo que não seja prioridade. Mas você está falando de um dia em que uma escalação vai ser muito diferente da que a gente imagina, porque o clube optou por descansar jogadores. Exato. Não acho que vai acontecer isso. Olha, André, vai estourar. Não tem jeito. Os caras vão estourar. Só teve um campeonato que aconteceu até aqui. Quando você chega para um jogo contra o São Paulo, por exemplo... E bota um time bem diferente. É o São Paulo, que é brasileiro. Talvez sim, mas sempre o brasileiro. Tá. A partir de agora, nas Copas, não tem hora que pegar um adversário mais acessível. Não tem como você defender isso se por acaso acontece um resultado que numa competição como essa poderia acontecer até com o melhor time que você tem. Exato. Se é uma noite ruim, uma bola que esbarra em alguém e entra. Hoje foi um jogo de 2 gols. Que não acontece, um cabeceio para trás e depois aquela jogada de chuta em mim e entra. Pois é. Acontece isso num jogo de mata-mata, talvez você fique pelo caminho com o melhor time que você tem. Sim. Então, eu não acho que em Copa do Brasil e Copa Libertadores o Flamengo vai deixar de colocar a melhor escalação que ele pode. Se fizer isso, tirando de uma rodada do Campeonato Brasileiro ou outra alguns jogadores, o Tite vinha, né? Primeiro ele tirou no setor defensivo, no jogo contra o São Paulo, se não me engano, o jogo contra o São Paulo tirou do ataque. Foi. Aí, pouco tempo depois disso, os 2 atacantes se machucaram no mesmo jogo. O Bruno Henrique hoje já está fazendo um papel de atacante central, não é a dele, mas na escalação ele está ali. Então, eu acho que se acontecer, vai ser no Campeonato Brasileiro. 15 jogos são 45 pontos em disputa, né? Claro que você não joga fora nenhum jogo, mas um eventual tropeço ali não é o fim do mundo também num campeonato tão equilibrado em que todo mundo vai eventualmente tropeçar, né? Então, eu acho que só que eu acho que a maneira de fazer a comunicação é importante. Então não é assim, não estou poupando jogadores, não, estou dosando a carga dos meus jogadores para ninguém estourar aqui. Estou colocando o time que eu entendo que é o melhor hoje porque esses jogadores estão mais inteiros. Acho que passa muito... Você não precisa... A transparência não passa por necessariamente falar, essa competição é a A, essa é a B, essa é a C. Sim. Não, é assim, a minha maneira de gerir os minutos do elenco e de ter todos os jogadores inteiros para a reta final, que é sprint final, né, meu? Quando chega outubro, novembro, ninguém mais tira o pé de nada. Né? Você vai com quase sempre com o que você tem de melhor. Então, acho que é a questão de fazer a comunicação. Chegar um jogo de fim de semana no Campeonato Brasileiro, de repente um jogo em casa ali, que você consiga deixar o pessoal descansando. Mas assim... 3, 4, não é mudar o time inteiro, é medir a carga de cada um e ver onde você pode mudar. O problema é que o Tite fica numa encruzilhada porque, como vocês pontuaram, é um ano eleitoral no Flamengo e a diretoria usa como plataforma para reeleição o grupo do Landim, que o Flamengo e essa diretoria sempre montou... Ano eleitoral dentro e fora do clube. Exato. O vice-presidente de futebol ele não quer ser marcado por mais um ano de fracasso. Bem lembrado. Para ser vereador. E às vezes está mais focado fora do que dentro do clube. Sim, então, mas isso caminha lado a lado. A gente acompanha o futebol há quanto tempo?
boa fase em campo, elege dirigente fora. Mas o Bandeira, que disse que não quer querer saber de poder, foi eleito pela boa fase do Flamengo. Não é porque os cidadãos começaram a observar o que ele fazia no BNDES. O Marco Braz é eleito porque é um dirigente rubro-negro. Mas isso impacta dentro e fora do clube. Mas falando das internas, para o Flamengo hoje, para o grupo do Landim, é importante vender a ideia de que eles sempre tiveram um elenco para lutar por todas as competições, ainda que isso seja quase que inviável com o calendário que a gente tem, ainda mais no ano de Copa América. E nessa temporada, a diretoria não ponderou exatamente os problemas que o Flamengo teria, porque cogitou vender o Wesley, por exemplo, e a negociação só não avançou porque houve ali um desacordo entre as partes, e ficar só com um lateral nessas circunstâncias. E aí a gente vai discutir, nossa, mas o Flamengo, com o poderio financeiro que tem, e até ostenta em alguns discursos de dirigentes que pode gastar mais, que tem margem no orçamento, ter só um lateral direito e ainda assim o Varela, e até o Varela e o Wesley são dois jogadores muito discutíveis, porque no começo da temporada a gente enxergava ali uma lacuna, o Wesley subiu de produção, o Varela como um jogador mais discreto ali, cumpre quando entra. Até entre eles um completo que falta no outro, né? Sim. Exato, mas ainda assim não são jogadores como uma unanimidade ali, até como o Ayrton Lucas conseguiu ser em algum momento na lateral esquerda. Então é isso daí, nação. O Flamengo venceu, então, o Bragantino por 2-1. O Flamengo está na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro e é uma vitória muito importante, inclusive até mesmo para o Michael, que retornou ao Flamengo, estreou hoje e já marcou gol, né? O Michael já chegou chegando, mostrando que quer jogar futebol, que quer vestir mesmo a camisa do Flamengo. O Flamengo nesse momento está na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. Nesse momento o Fortaleza é o líder do Campeonato Brasileiro e está com 48 pontos. Na 2ª colocação está o Botafogo com 47, na 3ª colocação Palmeiras com 44 e na 4ª colocação vem o Flamengo também com 44 pontos. E lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos, o Fortaleza, que é o líder, também tem um jogo a menos. Então é isso daí, nação. Coloca nos comentários aí o que você achou da estreia do robozinho, do Michael. Coloca nos comentários, deixa o seu like e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.